O golpe militar de 1964 afastou o educador Paulo Freire do Brasil. Exilado, ele viveu por alguns meses na Bolívia antes de se mudar para o Chile. A vivência internacional do pedagogo foi tema do seminário Atualidade do Pensamento de Paulo Freire, organizado pelo Departamento de Educação da PUC-Rio. É muito importante a ligação que ele estabelece com os sindicalistas no Chile, e aí ele amplia a sua reflexão sobre o trabalho dele com os adultos analfabetos e depois a experiência dele nos Estados Unidos. Em Nova York, ele tem contato com os porto-riquenhos e os negros, né, que eram discriminados. Então ele vê essa ligação com o trabalho que ele desenvolvia aqui no Brasil. A experiência fora do Brasil fez Freire abraçar causas de outros países. Na década de 70, o pedagogo lançou Pedagogia do Oprimido. Baseado na experiência dele com a alfabetização de adultos no Brasil, o livro propõe uma metodologia de ensino que leva em conta um contexto de opressão social e política. A contribuição dele para a educação não dá nem para dimensionar, devido à sua importância como educador, como pessoa que tem um pensamento que vem trazer um tipo de educação diferente daquela que a gente comumente se vê no espaço da escola. O método desenvolvido por Paulo Freire era baseado no uso das chamadas fichas de cultura. Além de desmembrar as palavras, as fichas continham imagens retiradas do contexto cultural do aluno. Ler a realidade através das imagens. Tanto que ele diz que o processo de ler a palavra é primeiro a leitura da realidade, para depois ler a palavra a partir da situação de realidade. Isso foi uma invenção fenomenal no período, fenomenal. As fichas originais criadas por Paulo Freire se perderam. As fichas originais, que eram pranchas de desenhos do Francisco Brenan, elas foram dadas por uma pessoa que trabalhava com Paulo Freire, um funcionário lá da Secretaria de Paulo, foram dadas ao Exército e provavelmente foram vendidas por alguém do Exército para um museu da Inglaterra. Existe uma notícia numa revista da Unesco que essas fichas estão num museu, só que a gente não tem essa referência. As outras que tem são algumas cópias que sobraram em filminhos, e uma ficou guardada numa geladeira há 30 anos, outra ficou guardada há 40 anos no armário. Aluna de pós-graduação da PUC-Rio, Elisa usa as fichas como objeto de pesquisa em sua monografia. Um dos principais objetivos foi recuperar essa memória e sem contar também a beleza estética contida nesses materiais, né, que de imediato me despertou interesse. Segundo esta professora, o pensamento de Paulo Freire é muito estudado no mundo. Mas o Brasil reúne o maior número de pesquisadores na América Latina. São 48 grupos concentrados, sobretudo, no Nordeste. Ele é muito presente. Por quê? Pelo próprio contexto social que o Norte e o Nordeste vivem, de desigualdades, problemas de precariedades, de estruturais, né? E as desigualdades sociais também são muitas, né? São situações que demarcam uma região de pobreza, né? De riquezas naturais, como é o caso da Amazônia, mas de pobreza. Paulo Freire defendia que educar era uma ação que ultrapassava as barreiras da sala de aula e dos livros didáticos. Uma característica que marca esse discurso pedagógico latino-americano é a crítica ao imperialismo, é a crítica ao colonialismo, é a crítica à colonialidade e a necessidade de se pensar a educação como uma forma de superação de distintas maneiras de oprimir o sujeito, né? Então, uma educação descolonizadora, uma educação antirracista, uma educação antipatriarcal.